Dessa vez estou aqui com o Renato, né? O nosso tema de hoje é comunicação entre escritório e obra. E para começar, vou me apresentar aqui. Só um minuto. Bom, eu sou Lígia Pires, sou arquiteta de formação, tenho mais de 12 anos de experiência e estou como especialista de soluções aqui na Pars. E estou aqui com o Renato. Renato, por favor, se apresente. Bom dia a todos, obrigado Lígia, obrigado por conduzir essa série de webinars nossa que tem sido com muita maestria, muita informação e a gente espera contribuir muito para todo o ecossistema, né? Muito obrigado. Eu sou o Renato Pasquarelli, eu sou especialista de soluções digitais aqui na Pars, sou tecnólogo em estradas com especialidade em infraestrutura, tenho mais de 10 anos aí no mercado também nesse setor e hoje temos um tema bem curioso, né? Bem importante para a gente falar, é um tema muito latente aí no mercado, que é essa comunicação entre escritório e obra, e como essa tecnologia, então, proporcionada vai nos apoiar. A Pars, ela está há mais de 40 anos como uma empresa aí de Solutions Hub, nós somos referência no mercado em soluções digitais, então aqui nós vamos inserir esse contexto, obviamente, da engenharia digital, conectando essas soluções que nós temos de Autodesk, nessa parte de plataforma colaborativa. Então, a Pars ela entende que esses fluxos integram e se sistematizam processos construtivos e conecta todo o ciclo de vida do nosso empreendimento, dessa nossa construção digital. Então, nós estamos presentes aí em todo o território nacional, com a sede no Rio de Janeiro, lá na Barra, e temos também um escritório em São Paulo, e fazemos parte do Grupo Sonda. O Grupo Sonda é uma multinacional presente aí em diversos países latino-americanos, então, temos esse grande apoio de uma empresa de alta tecnologia também, de muito know-how no mercado. Então, vamos lá. Para essa construção dos nossos gêmeos digitais, né, a Pars entende que é um conjunto de soluções e uma integração que compõe essa nossa arquitetura. Então, desde a parte de design, desenvolvimento, mesmo utilizando a EC Collection, levando isso para um outro nível na Construction Cloud, trabalhando em nuvem de uma forma mais colaborativa. Então, nós temos aí um conjunto de soluções que vão compor todo esse portfólio tecnológico que nos apoia tanto, não só na construção de BIM, que nós temos ouvido falar muito aí, né, no mercado como um todo, mas também soluções de GIS, de sistemas de georreferenciamento de informações geográficas, né? Nós temos aqui todo esse apoio também, integrações de soluções que vão entregar para nós aí então um nível de maturidade avançado que nós queremos atingir, que são os gêmeos digitais mesmo, que vão acompanhar todo o ciclo de vida e mais na fase de operação e ter dados aí para a gente conseguir realizar manutenções preditivas e por aí vai. Bom, a nossa agenda de hoje, a gente vai falar uma leve introdução sobre comunicação no setor de arquitetura, engenharia, construção e operação, tá? Posteriormente, a gente vai entrar no hands-on da Autodesk Construction Cloud, que é o nosso CDE da Autodesk. E no final, a gente tem uma sessão de perguntas e respostas. Então, durante a apresentação, coloquem as suas dúvidas dentro do nosso chat, dentro do nosso ambiente para perguntas e respostas, que no final a gente vai responder tudo para vocês. Bem, quando a gente fala de comunicação na construção civil, a gente tem alguns estudos que reportam, né, algumas problemáticas nesse tema. Então, um deles, feito pela FMI, a gente vê que em média, 280 bilhões de dólares foram levantados como custo de retrabalho, e esses custos de retrabalho são causados principalmente por limitações de comunicação e pobreza de informações dentro do projeto, né? Então, a gente tem um valor absurdo sendo gasto desnecessariamente por causa dessas limitações. E aí, quando a gente fala do trabalho em si, das pessoas, a gente percebe que 36% dessas pessoas gastam mais tempo em uma tarefa por problemas de colaboração e comunicação entre
todos os envolvidos dentro de um projeto, e 57% dessas pessoas também gastam mais tempo em uma determinada tarefa por problemas de dados ou informações do projeto, seja a falta de uma informação, seja a dificuldade de encontrar essa informação, ou seja também por um problema de comunicação, e troca desses dados, tá? E aí a gente trouxe aqui um vídeo sobre exatamente para ilustrar um pouco desse problema de comunicação que pode acontecer dentro aí das nossas construções, dentro dos nossos empreendimentos. Hey! Tell Kevin! Deixa eu só ajustar aqui a legenda. Hey! Tell Kevin we need to redo this wall! We have to demo it all! The electricians won't play ball! Redesign the hall? I'll tell Nathaniel. Material recall. Okie dokie. They're gonna fire Paul. What did I do? Make it 3 feet tall! Free meatballs? Yeah, the pipe's too small! Recall! Hexagonal! Horizontal? Greg! Greg! We need to install A waterfall. Cool waterfall. Be on the same page at every stage with Autodesk Construction Cloud. Where's Paul? Bom, esse é um exemplo, né, do que pode acontecer. É bastante satírico, mas dadas as devidas proporções, a gente sabe que acontece muito isso quando a gente está falando de um empreendimento complexo, né? Então, aqui vem a Construction Cloud para tentar trazer todo esse processo centralizado e resolver isso. Renato? Exato. Então, a engenharia já é complexa por si só e deixarmos problemas de comunicação ou semelhantes, isso atrapalhar no dia a dia, acaba piorando um pouco, né? Então, vamos lá. Aqui para a gente falar então dessa arquitetura de soluções que a Autodesk fornece para nós temos desde a coleção de arquitetura, engenharia e construção, softwares aí nativos de desenvolvimento, como o Revit, AutoCAD, que a gente conhece bem, Navisworks, Recap Pro para trabalhar com nuvem de pontos, o próprio Civil 3D, um software bem robusto aí para quem trabalha com infraestrutura, o InfraWorks, e já entrando então, compondo esse pacote, contempla também o Autodesk Docs, que já é o pontapé para trabalhar com esses arquivos em nuvem e ter ali uma ferramenta de gestão de projetos mais avançada também. Então, a Construction Cloud entra com esse conceito, então, de colaboração, essa plataforma web totalmente colaborativa, um ambiente integrado, integrável, né, e amigável para nós. Então, a gente vai passar hoje por alguns desses módulos, né? Hoje falaremos em específico do Build, e mais para frente teremos alguns momentos do BIM Collaborate Pro, do Takeoff e do próprio Thunder aí mais para frente também. Então hoje, como eu disse, o foco é o Build para gerência de projetos, gestão de qualidade, gestão de segurança, toda a parte também de gestão de custos, que é muito robusta, e também o aplicativo móvel que compõe essas soluções, você consegue baixar ele facilmente, tanto iOS quanto Android, e utilizar também, acessar essas informações de uma maneira offline, para quem está num campo aí, numa área mais inóspita, você consegue acessar as informações, e assim que sincronizar, né, receber um sinal ali, ele já sincroniza, joga na nuvem. Então, todos esses módulos vão ser compostos pela base, que é o Docs. O Docs, então, está presente em todos esses módulos, porque ele é justamente a parte de controle de documentos e de toda essa estrutura de arquivos que nós vamos montar ali. A gente vai passar para entender um pouco mais, tá? Também tem A a parte de gente já... insights. Perdão, Lígia, pode falar. Pode falar? Não, pode falar. Então, tem a parte de insights aqui também, que vai fornecer todos os indicadores e dashboards na parte de métricas e geração, né, dos relatórios para a gente reportar todas as atividades e os trabalhos que estão sendo gerados ali dentro da plataforma. Só ia complementar que a gente já teve alguns webinars, né, referente a alguns desses módulos. Então, o Docs a gente já abordou no nosso primeiro webinar e o BIM Collaborate a gente abordou nos 2 últimos webinars que a gente apresentou. Caso você não tenha conseguido assistir,
pode encontrar esses vídeos dentro do nosso canal no YouTube, no Pars Distribuidor, tá? Então, eles estão lá para todo mundo assistir. E para ficar mais fácil também, os links estão numa última postagem que eu fiz no meu LinkedIn, tá? No final eu volto com o QR Code do meu LinkedIn para vocês conseguirem acessar lá. Ótimo. Bom, vamos para mão na massa. Então, a gente vai fazer hoje um hands-on sobre o build, né? Focando principalmente nas funcionalidades que vão fazer essa comunicação melhorar, né? Otimizar esse processo de comunicação efetivamente. Então, a gente vai passar aí um pouquinho sobre localizações, passar um overview sobre o módulo do build, as pranchas, especificações, RFIs, que são as requisições formais de informação, as reuniões e as correspondências, tá? Vamos lá. Bom, para quem não está habituado, essa é a carinha do Autodesk Construction Cloud, né? Essa é a página inicial. Na página inicial, a gente tem aqui o My Home, onde eu tenho um painel com todas as informações dos meus projetos, os problemas, RFIs, revisões que estão atribuídos a mim, né? Para que eu já tenha um processo de atuação em cima desses itens. E a aba de projetos, onde eu consigo visualizar todos os projetos que eu tenho acesso. Consigo fazer as pesquisas e acessar um projeto diretamente. Eu vou acessar aqui o projeto Demo ACC de edificações, né? Onde a gente já consegue entrar diretamente dentro do módulo do Docs, ou eu posso escolher também ir para o módulo do Build, que é o módulo onde que a gente vai falar um pouco mais hoje, tá? Todos os módulos são interligados com base no Docs, né? Que é essa parte de gestão de arquivos. Então, os arquivos que estão lá naquele módulo do Docs são os mesmos arquivos que estão disponíveis nessa funcionalidade aqui do módulo do Build, né? Então, a comunicação é sempre integrada, é uma plataforma só, é um projeto só, somente funcionalidades diferentes, separadas em módulos para facilitar essa interface. Então, quando a gente entra aqui dentro do processo dentro do arquivo, né? Quando a gente fala de build, é um processo onde a gente já vai falar durante a construção, né? Então, a gente já passou por um processo de concepção, a gente já passou por um processo de desenvolvimento de projeto, e esses projetos já foram disponibilizados, precisam ser disponibilizados para a obra, né? E como que a gente faz isso? Ó, as funcionalidades principais para a gente conseguir levar esses arquivos que devam ser de acesso exclusivo para a obra, numa forma de publicação mesmo, seguindo as premissas da NBR 19650, né, onde a gente tem um caminho de estado de container, né, dessas informações, onde eu passo por um trabalho em andamento para depois isso ser compartilhado e divulgado entre a equipe interna, para isso posteriormente ser publicado e levado para a equipe externa. É aqui que a gente vai trabalhar a parte de publicação efetivamente. Então, quando eu abro os arquivos, né, quando eu venho aqui nos meus arquivos, eu já consigo acessar o meu projeto especificamente e publicar, né, seleciono um arquivo e consigo fazer a publicação desse arquivo. Se for um arquivo como um RVT, por exemplo, onde eu tenho vistas 2D e vistas 3D, eu já consigo publicar essas vistas 2D diretamente nas pranchas de construção. Se for um arquivo documentação, algum memorial, por exemplo, né, memorial de acabamentos, memorial descritivo, um memorial específico de uma disciplina de elétrica, por exemplo, a gente consegue fazer essa publicação para a parte de especificações, né? Então, a gente tem aqui no canto esquerdo as pranchas e as especificações. Eu consigo publicar esses arquivos diretamente dessa página de arquivos, né? Então, eu clico aqui em publicar e aí ele vai me levar lá para todo o processo de publicação, mas eu vou fazer isso primeiramente a partir da página de pranchas para mostrar toda a interface para vocês, tá? Então, quando eu saio de arquivos e entro em pranchas, é somente uma mudança de visão, né? Aqui eu já tenho algumas pranchas que já foram publicadas a partir daqueles arquivos, tá? As pranchas aqui, nessa interface, eu tenho as coleções, que essas coleções elas podem ser habilitadas ou não, depende de como você quer trabalhar no seu processo.
As coleções elas vão servir principalmente se você quer dividir o seu projeto em setores, por exemplo, torre 1, torre 2, ou trecho 1, trecho 2, e você queira, por exemplo, repetir a numeração dessas folhas, né? Se fizer sentido para você. Então, é importante que a gente trabalhe com coleções para que as folhas não se sobreponham em questão de versionamento. Então, a gente tem essa possibilidade de usar as coleções para isso. Na sequência, a gente tem aqui a lista de pranchas, né? A gente pode ter essa visualização tanto em lista quanto em quadros. Nos quadros, as visualizações da miniatura da prancha fica mais visível, né? Então, a gente consegue entender melhor um pouco do desenho. Ou em lista, a gente consegue ter um pouco mais de informações referente a essas pranchas. Aqui a gente tem o número da prancha, né? Uma miniatura, o número da prancha e o título dessa prancha. Além disso, a gente tem a versionamento dessa prancha, né? Então a gente consegue ver aqui que todas essas pranchas foram publicadas em uma versão única. E eu tenho uma prancha aqui que eu já tenho duas versões que foi publicada. Então ele vai aparecer aqui duas versões dessa prancha. Logo na sequência, eu tenho os indicadores. Então, ele me mostra aqui algumas informações sobre publicação, sobre compartilhamento público, sobre revisão, sobre marcações dentro da prancha, seja ela não publicada ou seja ela publicada, e sobre o sincronismo disso com a ponte. Tá? A gente já falou um pouquinho sobre essas funcionalidades nos outros webinars, então a gente não vai focar tanto nisso, tá? O conjunto de versões é uma nomenclatura que eu determino para que eu garanta uma conformidade, né, indicando a que pacote de arquivos pertence a essa prancha. Então, por exemplo, todas essas pranchas aqui foram publicadas dentro do conjunto de versões que se refere à arquitetura, projeto básico, R00. O ideal, né, é que a gente tenha essas pranchas publicadas somente na última etapa de projeto, que realmente são as pranchas que vão ser utilizadas para a construção. Esse é o foco da ferramenta, né? Então, a gente trazer os desenhos somente que forem aprovados para execução. Vocês vão ver aqui que esses desenhos tem até uma marcação para não construir, mas é só um exemplo para a gente mostrar, tá? Depois eu mostro isso para vocês. Na sequência, a gente tem a disciplina. Então, essas disciplinas, elas são configuráveis nessa página aqui, né, de configurações, onde a gente determina as coleções, conjuntos de versões também, além das disciplinas, permissões e algumas outras configurações. E os identificadores são tags que a gente consegue colocar para cada uma das pranchas conforme a nossa necessidade, para facilitar justamente a busca para essas pranchas. E aqui a gente tem as informações de por quem, né, quem subiu essa prancha, foi atualizado por quem, mantendo uma rastreabilidade e um histórico desse processo. O build, ele tem diversas outras funcionalidades, tá? A gente vai passar por cada funcionalidade, a gente vai passar de acordo com o nosso webinar, tá? Então, a gente vai ter esse webinar que vai falar do build, o próximo webinar também vai falar um pouquinho sobre build. Então, a gente dividiu aqui focando um pouco mais no tema, tá? Uma outra funcionalidade bastante interessante que é bom a gente sempre trabalhar é a parte de localizações. Essas localizações elas vão ser úteis em diversos tipos de funcionalidades dentro do sistema, tá? Então, as localizações aqui, a gente consegue acessar através das configurações do build, né? A gente entra em localizações e determinamos aqui todas as localizações dentro do nosso projeto. Essas localizações, elas podem ser pavimentos, elas podem ser ambientes específicos, elas podem ser setores dentro do meu projeto, e essas localizações elas vão me ajudar a separar cada vez mais essas funcionalidades, né? Usar esses recursos que a gente tem de RFI, de marcações, de problemas, entre outras funcionalidades, para que eu consiga separar isso em localizações e consiga entender, através dessa parte de insight que o Renato citou um pouquinho,
Por exemplo, quais localizações possuem mais problemas? Se eu tenho algum local específico que eu preciso ter uma atenção maior, então é muito útil essa funcionalidade para que a gente consiga trabalhar mais integrado dentro do sistema, tá? As pranchas, quando eu vou publicar uma prancha, eu posso publicar isso a partir dos meus arquivos dentro do sistema, ou eu posso publicar a partir do meu computador. Os arquivos, eu vou escolher aonde está esse arquivo dentro do meu sistema e vou fazer a publicação diretamente aqui, ou através daquele botãozinho que eu mostrei no início da parte de arquivos, tá? Na sequência, eu defino qual é a coleção que eu vou publicar essa prancha, se eu tiver mais de uma coleção, e qual é o conjunto de versões. Então, no caso aqui, eu vou publicar dentro de um conjunto de versões, que é o R02 de estrutura, dando uma data de emissão de hoje. O sistema ele vai processar essas pranchas. No caso aqui, eu estou subindo uma só. Mas o sistema ele pode processar diversas pranchas de uma vez, tá? Nesse caso aqui, eu estou subindo uma prancha que já tem uma revisão, né? E já tem uma emissão dentro do nosso sistema. Então, eu estou subindo uma nova versão em cima da versão que eu já tenho dentro do sistema. O número da folha ele é reconhecido automaticamente através do carimbo da prancha. Caso o sistema não reconheça, caso seu modelo de carimbo seja diferente, você consegue selecionar a prancha e ajustar através dessa ferramenta, que ainda não está habilitado por causa desse carregamento, mas você consegue ajustar essa ferramenta aonde exatamente está a sua demarcação de numeração, para que o sistema consiga reconhecer efetivamente esse número. Uma boa prática que tem dentro do sistema é que a gente sempre mantenha a numeração da prancha, inserindo a disciplina que a gente está trabalhando e o número da prancha, né? Para que a gente consiga identificar dentro lá do nosso painel de pranchas qual é a disciplina e qual é a folha que a gente está trabalhando. Porque diferente da parte de arquivos, quando eu estou acessando os documentos através da pasta de arquivos, eu acesso toda uma estrutura de pasta, preciso entender como funciona essa estrutura de pasta para que eu consiga acessar, chegar até um projeto específico. E na parte de pranchas, eu tenho uma visão única de todas as pranchas do meu projeto. Então, eu consigo fazer os filtros ali para encontrar algumas coisas específicas, mas é importante que a gente tenha esses padrões de número de folha, de título, entre outras informações, para que facilite esse processo de encontrar as informações e a prancha correta. Caso essa prancha esteja rotacionada, alguma coisa assim, a gente ainda consegue fazer esses ajustes aqui dentro do sistema. Consigo aqui desenhar a área do número da planta, né, dentro do meu carimbo, para ele reconhecer esse espaço. Quando eu desenhar aqui, ele vai mostrar exatamente esse desenho que mostra aqui na miniatura, ele vai mostrar dentro do sistema. Ou você consegue editar esse número de folha usando o nome do arquivo como número da folha, também é uma possibilidade. E editar com regras. Então, se você já tem uma nomenclatura aqui, por exemplo, eu quero que meu número de folha seja somente uma parte da minha nomenclatura. No meu caso aqui, eu tenho o número do projeto, a tipologia, se é um projeto, se é um modelo, se é um memorial, por exemplo. A fase em que eu estou trabalhando, que é a 4ª fase de PB, e a disciplina, o número da folha e o título. Então, eu consigo, por exemplo, adicionar uma regra em relação ao número da folha, ou em relação a alguma outra identificação, como adicionar caracteres, aparar caracteres e substituir caracteres, para que eu consiga trabalhar esse número de uma forma mais fácil.
Então, essas 4 etapas que você está passando, Lígia, ela vai ser fundamental para a padronização, né, da informação durante todo o processo aí de disponibilização desse memorando de remessas que estarão disponíveis para o pessoal de campo consultar, então, né? Exatamente, Renato. Então, é muito importante que essa configuração seja feita a partir de um padrão mesmo, que essas definições sejam é, padronizadas em toda a empresa para que a comunicação seja efetiva. A próxima etapa é o título da folha, né? Então, onde a gente vai conseguir identificar exatamente o assunto daquela folha para facilitar esse acesso posteriormente. Então, podemos selecionar aqui mais de uma folha e editar esse título, mas esse título também pode ser reconhecido através do desenhar a área de título essa área, né? Seja de número, seja de título da folha. Então, aqui eu vou utilizar a ferramenta para mostrar que o meu título da folha está nesse espaço. Quando eu tenho um carimbo padronizado, todas as minhas pranchas vão estar com o mesmo padrão. Então, facilita bastante esse processo. Muito bom. Ele já reconheceu ali, né, a miniatura. Exatamente. E aqui, em identificadores, eu consigo, por exemplo, criar alguns tipos de identificadores para facilitar esse processo. Então, eu quero criar aqui que isso aqui é uma planta, por exemplo. Isso aqui se refere ao quinto nível. E consigo criar diversos tipos de indicadores conforme a minha necessidade, tá? Eu vou criar aqui, por exemplo, estrutura. Então, eu consigo criar diversos indicadores para facilitar esse processo, como se fossem palavras-chave referentes àquela planta. O autotags, né, semelhante àquelas autotags que a gente depois consegue buscar, né, que nem você mostrou antes, naquele painel das pranchas, consegue pesquisar facilmente por um termo desse. Exatamente. Muito bom. Então, aqui eu já tenho a minha prancha carregada. No caso, eu estou filtrando somente essa prancha, né? Essa coleção atual, com um conjunto de versões específico. Então, por isso que está mostrando só essa planta. Se eu limpar tudo, vai me mostrar todas as plantas novamente. E aí, aqui dentro da planta, eu consigo, por exemplo, trabalhar marcações, né? Então, aqui eu tenho uma planta onde eu já tenho essa marcação eh, previamente realizada, onde eu tenho uma RFI, que a gente vai falar um pouquinho mais depois. E essas marcações, elas podem ser internas, né? Então, esse tipo de marcação, por exemplo, eu não publiquei, então somente eu consigo ver essa marcação, ou eu posso publicar essa marcação para que as outras pessoas dentro do projeto consigam ter acesso também. Esse tipo de funcionalidade dentro da parte de pranchas é muito importante para que a gente consiga, por exemplo, quando a gente tem alguma modificação necessária já durante o processo de construção e a gente precisa modificar algum detalhe no projeto, mas às vezes eu não vou conseguir revisar esse desenho e esse detalhe ele vai ser ajustado num as-built, eu consigo já deixar aqui as informações, o registro das informações para primeiro, a gente manter esse registro, a gente conseguir ter essa informação posteriormente, e principalmente a gente ia conseguir que essa informação chegue no campo, né? Porque muitas vezes o que acontece é que quando tem alguma modificação pequena, alguma coisa, a equipe de projetos envia um e-mail para a equipe de obra. Se a pessoa tiver lá, né? A pessoa que recebeu esse e-mail, às vezes ela vai passar isso para todo mundo, mas nem sempre essa informação vai chegar lá na ponta final, no pedreiro que está executando aquilo, né? No encarregado que tá liderando aquele processo de execução em obra. Então, às vezes fica difícil. E quando chega um A4 que vai ser perdido e essa informação não fica integrada, né? Quando a gente trabalha isso dentro de uma plataforma online, onde todas as informações estão integradas, onde eu consigo acessar diretamente
o sistema, onde eu tenho uma fonte única de verdade, a minha informação ela está garantida que está no mesmo local que todos vão acessar, seja a equipe de engenharia que tá lá no canteiro de obras, seja o encarregado, o mestre de obras, seja a equipe de projetos que esteja no escritório, tá? Então, essa é a importância principal do sistema online. É bacana, né, Lígia? Então a gente para de mandar essa informação, né, de uma maneira fragmentada e ter esse delay dela até chegar na ponta ali. Então a gente, na verdade, agora convida quem precisa acessar essa informação para visualizar e consumir aquela informação que ele precisa, e isso vai estar como uma informação disponível na plataforma como a última, né, que ele precisa realmente acessar e não conflitar em nenhum tipo de projeto, né? Exatamente, Renato. Além dessas marcações, né? Então eu consigo fazer diversos tipos de marcações, seja com desenho livre, algumas formas, textos, nuvens, chamada de detalhe, polígono. Também é possível adicionar problemas, né? Então eu consigo criar a partir dessa visualização as minhas issues que a gente já falou, nos webinars anteriores. Além disso, eu consigo adicionar fotos. Então, se eu quiser, que eu estou em campo, quero adicionar alguma foto específica referente a essa área, eu já também consigo adicionar. Também consigo tirar medidas, e ajustar as cores e tudo mais dessa minha marcação, tá? Então a gente Além, consegue fazer também, perdão, só para, a gente pode falar. consegue fazer isso pelo aplicativo mobile também, né? Com certeza, eu vou mostrar isso daqui a pouquinho para vocês. Antes da gente entrar no aplicativo mobile, eu só queria mostrar a questão do comparativo, né? Então, por exemplo, essa planta, a gente também consegue ter, a gente já tem duas versões dela, né? Qualquer planta a gente vai ter o mesmo tipo de visualização, com todos os recursos iguais. E aqui a gente tem uma possibilidade de comparação entre as versões. Então, eu consigo escolher aqui a minha prancha, consigo garantir que eu estou comparando prancha com prancha e quais conjuntos de versões que eu quero comparar. E aí, dessa forma, ele vai me mostrar aqui as diferenças, né? Então, o arquivo R00 não possui esses pilares e o arquivo R1 possui esses pilares, né? Então a gente consegue identificar facilmente o que foi modificado entre as versões da prancha, né? Para que a gente garanta uma rastreabilidade melhor também dessas informações, de todas as modificações, seja pela equipe de engenharia, seja pela equipe de campo. E isso eu consigo fazer tanto na visualização web quanto na visualização do dispositivo móvel. E aí eu vou mostrar aqui para vocês como fica essa visualização do dispositivo móvel. Vocês estão vendo aí a tela do meu tablet, tá? Onde eu tenho aqui nessa página inicial diversas informações referente ao meu projeto, como os status do trabalho, os itens atribuídos a mim e outros itens que estão sendo desenvolvidos dentro do meu projeto. Consigo visualizar aqui na direita as pranchas visualizadas recentemente, criar novos formulários, que é a parte de formulários a gente vai falar no próximo webinar. Só um momento que a minha visualização caiu. Muito bom. Então, quem está no campo consegue acessar as pranchas, consegue apontar alguma não conformidade ou outra, algum desvio, e isso ser notificado instantaneamente para quem está ali na sala técnica, por exemplo, já, né, notificar essa alteração, essa possível alteração que o projeto precisa ser feita. E tudo isso, então, virar uma linha direta, né, de comunicação do própria plataforma. Exatamente, Renata. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir conectar aqui, que eu queria muito mostrar uma funcionalidade para vocês.
Mas para a gente não perder muito tempo aqui, o que que é importante? É justamente isso. Como a gente tem uma plataforma única de acesso, seja web, seja dispositivo móvel, a gente consegue justamente trabalhar essa comunicação, né? Então, o que for feito no tablet vai ser é, visualizado no web, o que for feito na web vai ser visualizado no tablet. Então, a gente consegue ter essa comunicação bidirecional entre as equipes. Consegui aqui. Ótimo. Então, requisitos assim de mínimos, a gente está falando de uso da plataforma, seria então a própria conectividade, assim, a disponibilidade mesmo de internet, né, para acessar essa informação. E na parte mobile, isso então fica também disponível offline. Exatamente. É importante que, claro, eu carregue todas as informações iniciais no ambiente onde eu tenho internet disponível dentro do campo, né? Mas se eu chegar, depois de carregar esses arquivos, depois de carregar isso, se eu precisar fazer qualquer tipo de acesso dentro do meu tablet, por exemplo, acessar as pranchas ou criar formulários, criar RFIs, eu consigo deixar tudo isso offline e no momento que eu entrar numa rede novamente de internet, todas essas informações vão ser sincronizadas com o meu sistema. Então, a gente consegue trabalhar tanto online quanto offline com esses processos. Tá? Então, aqui eu vou acessar a parte de pranchas. E eu vou ter uma visualização muito similar ao que eu tenho na web, né? Então, aqui eu tenho essa visualização através das miniaturas e consigo visualizar todas as pranchas do meu projeto. O que é muito interessante que a gente consegue pesquisar aqui é que, independente do nome do arquivo ou da prancha, eu consigo fazer uma pesquisa geral em todas as minhas pranchas de uma única vez. Então, por exemplo, se eu quero pesquisar uma determinada especificação de parede, claro que eu não vou ter isso no meu título, mas eu tenho aqui dentro do meu conteúdo. Então, ele me mostra que dentro, por exemplo, da planta do terceiro nível, essa A3, eu tenho essa especificação de parede em diversos locais, né? Então, me facilita encontrar essas informações, independente da disciplina, independente de qual prancha eu quero acessar, né? Então, é, quando a gente está falando de um projeto complexo, a gente trabalha aí com mais de 2.000 pranchas, né? Então, imagina eu ter que abrir todas as pranchas para tentar encontrar alguma informação, né? Então, quando eu consigo pesquisar de uma única vez essa informação diretamente em todas as pranchas, facilita muito esse trabalho de ter as informações centralizadas, de ter as informações sincronizadas entre as disciplinas, Que legal, tá? então ele tem esse reconhecimento ali da prancha no desenho. Então, você citou um Exatamente. exemplo aí de várias pranchas, mas também, por exemplo, trazendo pouco para a minha área de obras lineares, você vai ter que buscar a estaca, né? Você não vai ficar abrindo todas as pranchas, vendo qual que termina. Você digita ali o número da estaca e ela já te direciona, inclusive marca ali, né? Eu vi que fez a marcação. Isso é realmente muito bom para Exatamente. ganhar celeridade na busca, né, de realmente encontrar logo a informação que você precisa. Exatamente. E aí, o que é muito interessante aqui também, quando a gente tem, principalmente projeto de arquitetura, tem muitas demarcações de elevações, cortes, né? Então, uma outra funcionalidade que tem aqui também, quando a gente carrega as pranchas, automaticamente, tendo essas padronizações de numeração de folha, ele já reconhece aqui, por exemplo, as numerações das folhas dos cortes. Então, ele já mostra aqui uma chamada específica para você acessar a referência da prancha, por exemplo, A306, que vai mostrar o corte daquele trecho, né? Então, eu consigo ir trabalhando entre as pranchas de uma maneira mais fluida, né, para facilitar também esse encontro das informações. Eu não preciso ficar abrindo, fechando. Ah, mas qual que era o número da prancha? Esqueci. Deixa eu voltar lá. Abro de novo, tá? Então, esse é um processo, são ferramentas
que parecem tão pequenas, mas que aumentam tanto a produtividade, né, durante o trabalho em campo, Sem durante a dúvida. análise. Então, é super importante esse tipo de informação. Bom, esse é um geral das pranchas, né? Acho que a gente passou por bastante funcionalidade. Aí, as especificações, elas também servem como publicação, né? As especificações, elas vão, principalmente, né? Pensando que o projeto nem sempre é feito somente com plantas, com desenhos, né? Muitas vezes esses projetos, eles são complementados com informações textuais, seja um memorial de acabamento, seja um memorial da elétrica, da hidráulica, de ar-condicionado, ou seja algum tipo de especificação técnica, instrução de projeto, ou algo do gênero Produção. que a gente tenha dentro do processo. Nem tudo é somente desenho, né? Então, nesse sentido que nós temos as especificações, para que a gente consiga trabalhar também de uma forma mais organizada a parte de especificações textuais. Ao subir uma especificação, eu tenho alguns reconhecimentos, algumas inteligências que fazem o reconhecimento desses capítulos, né, desses resumos, mas caso a plataforma não reconheça exatamente, você consegue fazer essas modificações manuais e você consegue, por exemplo, aqui fazer também a identificação, né? Então, eu tenho um capítulo específico que vai me falar sobre painéis no 5.2, então eu consigo, aqui é um exemplo do DR, né? DR, para que a gente consiga facilitar esse acesso também às informações textuais. Consigo criar essas sessões, mais de uma sessão dentro da mesma folha, para que eu consiga identificar onde que estão todas as informações, tá? Eu não vou focar muito nessa parte, porque a gente tem outros conteúdos aqui para passar que aumentam cada vez mais essa produtividade. E aí eu vou entrar em RFIs. As RFIs, elas são as requisições formais de informação, então é o meu processo mais formal, onde eu preciso efetivamente passar por um fluxo de revisões, onde eu vou ter a comunicação efetiva entre a equipe de projeto e a equipe de obra. Como que funciona isso? Muitas vezes eu preciso ter uma. Por exemplo, eu tenho dentro da minha obra um fornecedor de metálica que está sugerindo algumas modificações dentro da minha estrutura. Eu posso validar com o meu projetista se essas modificações são pertinentes, né? Se é possível a gente realizar isso, porque isso vai me trazer uma economia de R$ 10.000, por exemplo. Ou se eu tenho alguma interferência que eu encontrei durante o meu processo de construção, que não foi verificado durante o meu processo de projeto, eu consigo já fazer essa comunicação para mostrar os impactos que isso está dando. Então, eu vou ter um impacto, por exemplo, em prazo, eu vou ter um impacto em custo. Então, esse processo de RFI é justamente para a gente trabalhar essa comunicação mais formal entre as etapas. Então, quando eu crio uma RFI, eu sempre escolho um fluxo, né? Tem uma RFI, um número, um título, tem o fluxo, se é o completo ou se é o simples. O simples ele vai passar pelo gestor do projeto, depois pelo revisor, que geralmente é o projetista, e volta para o gestor do projeto. Ou eu posso trabalhar um fluxo completo, onde eu tenho o gestor, depois um coordenador, e aí eu tenho um revisor, que geralmente é o projetista, volto para o coordenador e faço a distribuição através do gestor novamente. Então, depende muito de como você quer trabalhar, de como é o seu fluxo, das pessoas que vão estar envolvidas, né? Então, isso é bastante flexível. Quando eu Legal, passo, então dá quando eu... para a gente, perdão, dá para a Pode falar. gente então criar gatilho de ações, que é justamente isso que você vai criar dentro desse fluxo, para que essa informação não deixe de passar nenhuma etapa, né, ou não pule nenhuma etapa. Você realmente vai garantir que essa informação transite pelos colaboradores ali, por quem está precisando revisar essa informação e vai dar um aval, vai dar um crivo ali, um parecer final, né? Exatamente.
Então, eu consigo garantir a responsabilidade e uma rastreabilidade de todo esse fluxo, né? Para que a gente garanta que as informações que estão sendo seguidas em campo efetivamente tenham sido aprovadas, seja pela equipe de projeto, seja pela equipe de qualidade e principalmente pelo projetista, que é o responsável técnico por aquele projeto, né? Então, é importante a gente ter esse processo de comunicação. Quando eu trabalho dentro do processo, eu vou sempre dar um responsável, que é o que a gente chama aqui de sessionário, né? No caso do padrão simples, ele já vai para o revisor, que eu coloquei aqui o Renato como revisor desse processo, e eu posso adicionar outros revisores. Então, o Renato precisa me dar a resposta oficial, mas eu quero que o Pedro e o Paulo também deem as suas opiniões sobre isso. Consigo determinar uma data de vencimento, então até quando eu quero essa resposta, até quando eu preciso dessa resposta. As localizações, que foi o que eu passei para vocês, né, inicialmente, e algum detalhe de localização, se for necessário. Determino aqui uma pergunta específica e posso dar sugestões dessa pergunta. Então, é sim, não, ou preciso de mais informações, por exemplo. Muito bom. Então, isso vai Além gerar de um grande banco de dados, né, dessa comunicação, desse histórico, dessa conversa, dessas requisições, para depois isso facilmente exportar. Também a gente consegue exportar, né? Conseguimos exportar todas essas RFIs depois num as-built, né? Então a gente mantém todo esse histórico para a próxima etapa de operação e manutenção, assistência técnica, enfim. Então a gente tem todas as informações centralizadas, registradas para a gente não ter problemas posteriormente. Além dessas respostas, eu já posso colocar referências. Essas referências podem ser arquivos, podem ser pranchas, podem ser fotos, podem ser formulários, né, itens de qualidade, checklist de qualidade, por exemplo, que eu já fui trabalhar, itens do meu cronograma, itens do meu custo. Então, eu consigo trabalhar diversos tipos de funcionalidades dentro do sistema para que eu referencie esses itens, né? Para que a gente consiga ter uma comunicação interna do sistema e facilite encontrar todas as ligações entre esse processo. Já determino aqui se tem impacto em custo, se não tem, se tem impacto em cronograma, se não tem. Consigo deixar uma prioridade, definir a disciplina e criar uma categoria aqui referente a essa RFI. Além disso, eu consigo determinar, incluir informações, campos personalizados. Por exemplo, esses 3 campos aqui foram campos que eu adicionei, é, que não são padrões da plataforma, né? Então, aqui eu quero se eu tenho impacto em custo, eu quero que ele me fale aqui qual é o valor numérico de impacto em custo previsto. Então, vão ser 5 mil reais a mais, ou vão ser 5 mil reais negativos que eu vou economizar. Então, eu consigo colocar aqui essa informação para ter uma rastreabilidade, para ter mais informações e facilitar essa tomada de decisão, né? De como a gente deve seguir isso. Para prazo, a mesma coisa. E para risco, também foi um campo que eu adicionei como tendo risco alto, médio ou baixo, para garantir, para facilitar também a minha tomada de decisão, para eu escolher quais brigas eu vou entrar, né? Às vezes vai ter algum item que não impacta tanto, eu vou escolher principalmente atuar nos itens que têm um risco maior, que têm um impacto maior. Então, nesse sentido que eu vou criando essas informações para facilitar a minha análise. Legal, vi que você conseguiu criar então um campo personalizado, tanto de texto quanto de opções, né? Tipo uma lista Exatamente, suspensa ali de opções. exatamente. Perfeito. E aí eu entro nessa parte de fluxo mesmo, né? Então, a partir do momento que eu enviei, que eu criei esse item, agora fica sob responsabilidade do Renato fazer essa revisão. Eu, como gestora do sistema, eu posso enviar uma resposta, mas é só porque eu estou como administradora, tá?
Quem não puder acessar isso não vai conseguir acessar. É importante falar que essas RFIs só conseguem visualizar o gerente né, quem é o gestor das RFIs e quem está envolvido numa RFI. A menos que eu adicione essa pessoa nesse processo, as outras pessoas não vão conseguir visualizar isso, né? Para que a gente justamente consiga direcionar para as pessoas corretas, para os envolvidos corretos, as informações. Aqui, então, por É, exemplo, eu vou enviar. então, Pode por falar, exemplo, Renato. você não vai mandar e-mail, né, para quem não precisa. Você vai direcionar e esse fluxo vira um caminho ali totalmente conectado, né? Exatamente. Então, a gente reduz drasticamente a quantidade de e-mails enviados para que a gente mantenha essas comunicações centralizadas no sistema, na plataforma, como uma fonte única de verdade mesmo. Então, aqui, em nome do Renato, eu estou respondendo essa RFI. Renato, me autoriza? E aí, passando por esse processo, eu, como gerente de novo desse processo, eu consigo fechar e distribuir isso. Então, a partir do momento que eu fechei, eu posso, por exemplo, adicionar plantas, posso adicionar aqui posteriormente outras informações, consigo editar algumas outras informações. Então, se eu precisar colocar mais detalhes da localização, ajustar a localização, colocar mais detalhes dos custos, impactos e tudo mais, e consigo aqui, através do registro de atividades, ter toda uma comunicação que não seja somente essa resposta oficial. Então, se eu tiver alguma comunicação, se o Pedro tiver alguma opinião referente a isso, se o Paulo tiver alguma opinião referente a isso, eu quero que eles me falem, eu consigo marcar aqui as pessoas para que justamente eu notifique. Né? Então, a gente consegue trabalhar toda essa parte de comunicação aqui e todas as modificações que eu realizar, elas vão ser registradas dentro desse processo, né? Então, a gente já ajustei aqui o impacto previsto, então ele já me mostrou aqui que eu fiz esse ajuste. Então, eu vou ter todo um histórico de tudo o que aconteceu referente a essa RFI, para que a gente mantenha essa rastreabilidade mesmo. Eu consigo voltar esse fluxo se for necessário, né? Então, não concordo, eu como gerente, gestor desse projeto, não concordo, acho que a gente pode seguir de outra forma. Posso voltar esse fluxo, discutir isso um pouco melhor com os outros participantes, né? Então, consigo fazer um fluxo completo para que a gente garanta uma realmente uma responsabilidade, uma garantia que aquele projeto está sendo seguido conforme foi projetado ou se as modificações realizadas todos os envolvidos estão de acordo com aquilo, tá? É, Então isso vai muito de encontro, né, Lígia? Aquela que a gente sempre fala, tratando-se de metodologia BIM, disso de processos, né? Então isso vai estabelecer para nós um ambiente onde nós teremos todos os nossos processos bem estabelecidos, estruturados, de maneira que a gente consiga usar a tecnologia, que seria o outro pilar, a nosso favor, então, e completar aí, né, todo esse ciclo para trabalhar de uma maneira cada vez mais colaborativa e disruptiva, né? exatamente. Tem mais duas funcionalidades para apresentar aqui, mas nosso tempo está acabando. A parte de reuniões e de correspondência, eu já falei um pouquinho no primeiro webinar, então eu vou pedir para vocês voltarem nesse webinar para vocês conseguirem visualizar. Mas a ideia aqui é realmente centralizar todas as comunicações, né? Então a gente consegue centralizar, inclusive, os itens de reunião, sendo que cada item vai ter um responsável, pode ter uma data, enfim. E também os itens de correspondência, que são os e-mails, né? Então, qualquer e-mail trocado referente àquele projeto, eu posso, por exemplo, eu tenho um e-mail específico que eu copio esse e-mail e todo e-mail trocado referente a isso vai vir para essa aba de correspondências. Então, eu começo a centralizar cada vez mais, garantindo que essas comunicações estejam sempre registradas, que eu tenha menos problemas
menos problema de encontrar essas informações posteriormente. Eu gosto até de pensar uma analogia assim, bem simples até. Você vê aquele monte de fio, né, extensão ali, você não sabe onde puxar, onde tirar o nó, você puxa onde vai vir todo esse caminho de informação, tá tudo linkado e tem todo o histórico também, né, registrado dessas comunicações. Muito Exatamente. bom. Essa é a ideia. Bom, gente, é isso que a gente tinha para hoje. Caso vocês queiram trabalhar um pouco mais fundo, entre em contato com a gente, né, para que a gente consiga entender um pouco mais os processos aí da empresa de vocês, entender como que a gente pode utilizar isso. E eu já deixo o convite aqui para o próximo webinar, salve a data, né, no dia 22/10, a gente vai ter, eu e o Renato novamente, a gente vai falar um pouquinho sobre as funcionalidades para um canteiro de obra inteligente. E vou abrir aqui para vocês, para perguntas, e deixo também nossos QR Codes para acessar o nosso LinkedIn, tá? Deixa eu. Legal, muito obrigado, viu, Lígia? Realmente foi muito elucidativo para nós, foi muito interativo, né? Bem dinâmico aqui para a gente entender. Eu gosto muito desses mão na massa, que a gente acaba mesmo imergindo na plataforma e desmistificando um pouco ela, vendo que realmente não é nada muito complexo, é só mesmo isso se adequar aos fluxos, aos processos internos da empresa. A plataforma é muito amigável, então a gente consegue facilmente ter essa aderência no dia a dia. Com certeza. Bom, o Nicolas tem uma pergunta aqui. Para você fazer essa interação entre obra e escritório, seria um pacote a mais que o EC Collection? Sim, Nicolas, a gente está falando aqui da Autodesk Construction Cloud, tá? Que é a nossa plataforma em nuvem, que é o CDE da Autodesk. Ah, é um acesso separado da EC Collection. Dentro da EC Collection, a gente já tem, quem tem a EC Collection já consegue acessar a porta de entrada da Construction Cloud, tá? Que é o Docs. Então, quem já tem a EC já consegue trabalhar toda a parte de gerenciamento de documentos, de arquivos, fluxos de aprovação referente a esses arquivos, né? Então, a gente já tem diversas funcionalidades dentro dessa porta inicial. E hoje a gente trouxe um pouco mais sobre o Build, que é um módulo à parte do ACC, né? Da Construction Cloud, que é focado principalmente na gestão de construção e tem essas funcionalidades para essa comunicação mais eficaz entre escritório e obra. Então, tá perguntando aqui também se a gente vai estar no BIMCREA Santa Catarina. Estaremos, não tenho certeza se a gente está no BIMCREA Santa Catarina, mas a gente pode conversar independente do evento, a gente pode conversar através dos e-mails, dos celulares, a gente pode fazer reuniões online, entender um pouco mais a demanda de vocês, tá? Então, fiquem à vontade aí para entrar em contato com a gente. O Também fico à Nicolas também está. disposição. Com Perdão, certeza. vamos lá para a pergunta do Imagina. Nicolas sobre o Docs, né? Isso. Quer responder, Renato? Claro, ele disse que então o Docs não é um CDE. Sim, o Docs é um CDE e muito mais do que isso, né? Ele segue todas as diretrizes, aí os padrões da ISO 19650, que já tem aí 5 partes, 2 partes traduzidas para o Brasil, vocês já conseguem acessar. E sim, ela é um CDE muito poderoso, tá? O Docs, então, ele tem toda a parte de gestão de documentos, de arquivos, tudo isso vai facilitar a centralização da informação, o permissionamento de acesso, tem uma série de ferramentas lá. E será que tivemos webinar de Docs? Tivemos, né? Tivemos. O primeiro webinar foi de Docs. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui os links. Eu já deixo aqui no chat para vocês Ah, legal. acessarem. Que aí Mas o compõe primeiro, toda essa trilha de conhecimento. exatamente. O que é importante? A gente tem ACC, né? Como o CDE é completo, a gente tem diversos módulos, né? O Docs ele é o pontapé inicial, onde é a base desse CDE.
onde a gente tem justamente essa parte de gestão de documentos, né? E o que a gente mostrou aqui, além dos outros módulos, são funcionalidades mais específicas que a gente parte da base do CDE, que é o Docs, para a gente evoluir cada vez mais esses processos, né? Então, o Docs ele é o CDE base, onde eu vou ter os arquivos, mas eu tenho como evoluir cada vez mais com os outros módulos. Perfeito. E também ficamos à disposição, né, Lígia, com o nosso QR Code aí do LinkedIn. A gente posta bastante novidade, bastante conhecimento nas nossas páginas, a própria página da Pars, tem diversos eventos que a gente acompanha também. Pode procurar a gente lá, Nicolas, pode chamar, a gente vai determinar e destinar alguém para te atender. Você comentou aí da Prefeitura de Joinville, então ficamos à disposição para a gente dar esses próximos passos aí. Eu coloquei aqui no chat os links do. O primeiro, colaboração na indústria eco, é justamente o primeiro que a gente fala sobre o Docs, sobre centralização da informação, então tem diversas funcionalidades ali diretamente do Docs e também as funcionalidades de reuniões e correspondências que a gente falou aqui. O segundo é de colaboração, usos práticos no desenvolvimento de coordenação em projetos. Foi um case que a gente fez com um dos nossos clientes, que é a O, né, Architects Office, que eles mostraram justamente como que eles estão utilizando isso, tanto a EC Collection quanto a ACC, quanto a Construction Cloud, para desenvolver os processos deles. E o terceiro webinar, colaboração, entrega e coordenação de projetos, é o webinar que a gente fala especificamente sobre o BIM Collaborate, que é o módulo para coordenação, para entrega desses projetos, para a gente fazer um processo mais colaborativo durante o desenvolvimento de projetos. Excelente. Mais algum ponto? Alguém tem mais alguma pergunta? Terminamos aí num tempo legal, né? Não extrapolamos muito. Bom, acho que é isso. Caso alguém tenha alguma dúvida ainda, queira falar com a gente, não deixe de nos contactar, seja LinkedIn, seja telefone, seja e-mail, a gente vai conseguir conversar. Excelente. Lígia, muito obrigado, viu, pela oportunidade de ter me convidado aí para essa série de webinars. Eu que Vocês agradeço pela têm, parceria, Renato. É ótimo imagina, essas trocas. que legal. Temos um próximo então, dia 22. Com certeza. E aí a gente vai falar para a equipe de obra mesmo. Já chamem aí o- Já baixa o aplicativo da toda a Construction sua Cloud. equipe. Exatamente. Tchau, Então, tchau, legal. Então, gente. então nos vemos lá, dia 22. Isso aí. Até. Obrigado a todos, obrigado, Lígia. Então nos vemos no próximo.